Ótimo. E João, ao contrário de todos os outros evangelhos, ele concentra os milagres de Jesus em 7. E ele descreve os milagres do Senhor Jesus, do nosso Cristo, como sinais. E essa é uma palavra importante no Evangelho de João, porque os milagres não são uma aparição, não são um show, mas eles servem para sinalizar que Cristo é o Filho de Deus. E essa é a grande mensagem da igreja. Essa é a grande mensagem que nós temos. Cristo é o Filho de Deus. Isso é simples. Aprendendo isso, aprendemos muito. Mas, como eu estava falando com o Lucas essa semana, como é difícil ser simples. Como é difícil ser simples. Quando nós olhamos a aula de Romanos, e isso é um parabéns para todos os professores, a gente tem 7 laudas escritas com mais ou menos 50 referências bíblicas. E daí nós pedimos para cada professor, todos os domingos, algum professor, olha, você vai pegar 7 laudas, 7 folhas, 50 referências bíblicas, e você vai resumir isso em 40 minutos de aula. E como é difícil, como professor. E nós vemos como é difícil ser simples. Tente explicar para o seu filho de 6, 7 anos, agora que ele está ouvindo, sobre como as pessoas se reproduzem. Tente explicar simples para o seu filho. E você não vai conseguir. Porque é muito complicado. Agora tente explicar as coisas de Deus, as coisas do céu, em termos simples. E daí nós vemos o quão difícil é. E por isso, às vezes nós passamos 1 hora falando na mensagem e as pessoas ficam cansadas de ouvir. Mas o que João quer dizer é que nós podemos conhecer os sinais de Jesus. E vamos começar pelo final, pelo versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Isso já nos dá uma informação muito importante, porque as pessoas falam, e nós vemos alguns evangelhos e alguns textos que falam que provém do Senhor, que é inspiração bíblica, mas eles falam que Jesus, quando criança, ele fez milagres. Mentira! E não sou eu falando, é a palavra do Senhor. Se esse daqui em Caná da Galileia, que foi escrito por João, foi o primeiro que Jesus realizou, como ele pode ter realizado outros milagres? Ou a Bíblia mentiu, ou os outros estão mentindo. Esse é o primeiro milagre que nós temos de Jesus. E isso vai explicar muita coisa, inclusive agora que nós vamos tratar sobre esse texto. Mas antes de tratar sobre o texto, nós precisamos lembrar do que é um casamento judaico, porque nós não estamos acostumados. E a gente acha que a gente gasta muito com casamento, mas naquela época se gastava muito mais. Muito mais. Primeiro nós começamos com o casamento, o primeiro dia da festa em que é começado na casa do noivo. As pessoas vão se reunir. Vamos todo mundo para a casa do Adalto. O Ailton vai se casar. Amém. Daí as pessoas começam a comer. E as pessoas comem demais. E o povo para comer, povo que serve a Deus. Ele pode não beber, pode não se embebedar, mas que ele come, ele come. E eles começam a comer. Só que eles não param por aí. Eles se reúnem na casa do noivo, depois vão até a casa da noiva. E para isso fazem uma procissão longa. Eles vão comemorando pelas ruas, junto com o noivo. Vamos para a casa da sua amada, para a casa daquela que Deus reservou para você. E eles param um tempo na casa da noiva. Só que eles não param só na casa da noiva, eles comem lá também. E aí começa a antipatia da sogra. Os gastos já começam aí. E eles voltam depois de um tempo de comer, de festejar lá, eles voltam para a casa do noivo. E daí na casa do noivo eles comemoram por mais 1 semana. 7 dias. É muita comida. E você quer que uma pessoa fique na sua casa, dê muita comida. A gente tem o exemplo do Santana, que comprova isso. Ele não quer sair de casa.
E nós não queremos que ele saia. É nessa situação que acontece o primeiro milagre de Jesus. Jesus, ele é convidado. E o texto bíblico, ele começa de uma abordagem muito interessante. Ele começa primeiro falando que Maria foi convidada. Maria, mãe de Jesus. E o texto, do jeito como é colocado, parece que primeiro Maria convidou, depois os outros foram convidados. Por que foi feito isso? Não sabemos. Presumimos que Maria tem uma importância muito grande. Ela tenha se tornado uma liderança comunitária dentro da comunidade dela. Ou talvez seja parente de Maria. Aonde está José? Não sabemos. José está vivo? Não sabemos. Provavelmente não. Porque senão seria Maria e José convidados. Mas Maria é convidado e Jesus... Quando convida Jesus, Jesus chama os seus discípulos. E isso já vem uma primeira lição. Eu prometo tentar não passar de 1 hora. Vou tentar fazer em 30 minutos, mas não sei se vamos conseguir. Mas a primeira grande lição é que Jesus estava em festas. Crente chato não tem oportunidades na igreja. Nós olhamos para a igreja e nós pensamos, precisamos ser tristes? Não, precisamos ser felizes. Um grande pregador dizia, há mais moscas pegas com mel do que com vinagre. E às vezes nós tentamos mostrar para as pessoas o que elas devem evitar fazer para adorar a Deus, e nós esquecemos de falar o que ela vai ser liberta quando aceitar a Deus. Jesus, ele era chamado de comilão e beberrão por um motivo. Ele gostava de festas. Nós não precisamos parecer velhos, chatos, insuportáveis. Alguns de nós, e eu me incluo nisso, são por natureza. Mas não precisa ser desse jeito. E esse é o casamento judaico, de uma semana, muita comida envolvida, às custas dos pais do noivo. Era uma grande festa. E no começo nós vemos um ensinamento. O segundo ensinamento importante vem no relacionamento entre Maria e Jesus. E se eu chegasse para minha mãe e dissesse: mãe, que temos nós em comum, mulher? Minha mãe me daria um tapa na cara, com razão. Mas nós temos que entender que não se trata do Ailton falando para a Janete, mas se trata de Jesus falando com a mulher. Isso quer dizer que Jesus pode ser grosso? Não, mas que eram 2000 anos atrás. Hoje nós chamamos de Senhor quem não domina nenhum carro. Hoje nós chamamos de irmão quem não tem afinidade de sangue. E quando eu sei que minha mãe não é senhora, porque ela não tem nada. Minha mãe é uma mulher pobre, não tem posses, não tem bens. Meu pai, coitado, ele acabou de fazer a escritura lá de casa. Ele é senhor de uma casinha, ele é senhor de 50 metros quadrados. Ele não é senhor. Nós chamamos senhor por respeito a uma convenção social, mas senhorio daquela época era uma pessoa que tinha posses, tinha escravos, tinha bens. Então você não chamava qualquer um de senhor, você chamava Senhor de Senhor. Por isso que quando nós vemos que as pessoas chamam de Jesus de Senhor, elas estão se colocando como escravas. Muitas pessoas hoje chamam Jesus de Senhor, mas não se colocam como escravos. Então Jesus trata a mulher Maria como a mulher Maria, não como ofensa, mas colocando ela no seu devido lugar. Assim como minha mãe é uma mulher, Jesus chamou a sua mãe de mulher. E mulher, o que nós temos em comum, mulher? A festa não é minha, mulher. Não sou eu que estou dando festa, eu vim aqui como convidado. Acabou o vinho? Não é problema meu. E não era problema de Jesus. E nós precisamos entender, e algumas pessoas quando leem esse trecho, elas já pensam, mas Maria já está querendo que ele faça um milagre. Não, lembre-se, nós lemos no último versículo, é a primeira vez que Jesus vai fazer um milagre, um sinal miraculoso. Então, muito provavelmente,
Era uma tarde, não sei de qual dia da festa, em que Maria, se sentindo responsável por aquela festa, ela chega para Jesus: olha, a gente precisa ver porque acabou a bebida. E lembre, não estamos tratando de um lugar com água tratada. Se você não tem o vinho, você tem que tomar água barrenta. Mas Jesus fala: mas não é meu problema, mãe. Não podemos pensar que Jesus ele tomava atitude e Maria chamava o filho: vai buscar o pão lá na padaria. E Jesus: não, desculpa mãe, eu já multipliquei os pães. Jesus ele não usava os milagres em seus próprios benefícios. Às vezes nós queremos usar os milagres de Jesus em nosso próprio benefício, mas o próprio filho de Jesus não fez isso. E ela estava querendo simplesmente falar: ajuda eles, meu filho. Mas Jesus ele fala: não é responsabilidade minha, mãe. E isso mostra uma outra lição importante. Jesus, ele não é sujeito à sua própria mãe. Até hoje tem pessoas pedindo para Maria. Muita gente pedindo para Maria, quando podem pedir para o filho. Mas a resposta que é dada para Maria é: nós não temos em comum. Eu sei, eu sou. Mesmo assim, Jesus, ele usa a oportunidade para fazer o primeiro sinal, o primeiro grande marco da igreja. O primeiro grande marco do Novo Testamento. E ele usa vasos de purificação. E o que são vasos de purificação? Quando eu vou para a casa de alguém, a tradição me diz, não é a palavra do Senhor, mas a tradição me diz que eu só sou limpo, eu só sou purificado quando eu lavo as minhas mãos e os meus pés. Para isso existiam vasos específicos, feitos de madeira. Eram por volta de 3 a 4 cântaros, mais ou menos. A versão nova, a nova versão internacional diz por volta de 80 a 120 litros. A versão original fala 2 ou 3 cântaros, que são 40 litros, o que dá a mesma coisa. Ou seja, são vasos grandes. E isso me coloca uma pergunta: Jesus, por que você não usa garrafas? Porque já tinha acabado o vinho. Por que Jesus não usa garrafas? Por que ele usa vasos? Duas informações são importantes aí. Todo judeu que se preza, ele limpa os pés e as mãos antes de vir para a casa de alguém. Mas esses vasos pareciam estar vazios. Se nós vemos no texto que Jesus manda que sejam enchidos esses vasos, é porque eles estão vazios. E em que festa é essa em que nós vemos que as pessoas não conseguem nem lavar as suas próprias mãos? Até hoje, se fizermos churrasco e as pessoas estiverem trabalhando com um prédio, elas não vão querer comer uma carne deliciosa, mal passada, com aquele sanguinho saindo, misturada com cimento. Fica horrível, e eu já experimentei isso. Mas aquelas pessoas estavam muito mal, aquela festa estava indo de mal a pior. Provavelmente aquela família estava sendo muito mal falada. E eles chegaram nessa conclusão: esses vasos estão vazios. E Jesus pegou os vasos da purificação e ele pediu para encher. A mãe de Jesus foi sábia. Apesar de Jesus mesmo falar que ele não tinha nada a ver com aquilo, ela fala: servos, vão fazer o que ele manda. E é uma informação muito importante, porque exige obediência dos servos. Todo mundo lá está para comemorar. Não acreditamos que seja uma família rica. Uma família rica não deixaria acabar o vinho. Então as pessoas que estavam sendo servas eram pessoas dispostas, não eram pessoas contratadas, não eram pessoas mandadas, mas as pessoas, ao ouvir o chamado de Maria, elas respeitaram, elas foram até Jesus e obedeceram a Jesus. E Jesus pede para eles pegarem vasos de purificação. Se fosse eu,
perguntaria, mas vamos cuidar primeiro do vinho, Jesus? Depois a gente cuida da purificação. O mais urgente é deixar as pessoas bêbadas. O mais urgente é deixar as pessoas embebedadas. Elas querem beber, elas não querem limpar as mãos. Mas eles obedeceram mesmo assim. Então, eles enchem aqueles vasos de purificação, que eram feitos de pedra, devia ser uma coisa pesada. Coloque isso, por volta de 80 a 120 litros, além do peso do próprio vaso. Deveria ter uns 200 litros, haja nego para levantar aquilo. Se forem pessoas fracas como eu, precisam de pelo menos 10. E daí as pessoas vieram com a água. Tó, Jesus. E Jesus faz o quê? Manda para o mestre da cerimônia. Mestre da cerimônia era o responsável. O responsável era a pessoa que deveria organizar as outras para que a festa ocorresse perfeitamente. Mas a gente vê que ele faz um péssimo trabalho. Porque a água que estava para receber as pessoas não estava limpa. Ela nem tinha água. As pessoas estavam chegando, estavam ficando com a mão suja. E o vinho tinha acabado. Já não era obrigação de Jesus cuidar disso, era obrigação dele. Então, esses servos, ainda vendo água, eles levam até o mestre da cerimônia. Eles eram testemunhas oculares do que estava acontecendo. Era água lá dentro, não era... Jesus não tinha pego uma fonte de vinho, e nós sabemos disso. Mas na hora em que o mestre pega e experimenta, opa, que vinho maravilhoso! Que vinho excepcional! E ele toma a melhor decisão que ele poderia tomar. Ele critica. Porque afinal, a incompetência não era dele. Não era. Ele deixou faltar tudo na festa. O principal. Mas ele vai brigar com o noivo. Como você me esconde esse vinho? Geralmente a gente dá o melhor no começo. Mas você dá o melhor no final. E algumas pessoas querendo dizer que aquele vinho não tinha álcool, que o vinho que eles tomavam não tinha álcool, vai dizer, não, mas se você ler o texto, é claro que as pessoas, elas já estavam, algumas pessoas já estavam mais para Nárnia do que para a terra. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Ainda dá uma crítica pro noivo, você está guardando o melhor para você embebedar sozinho? Só que ele era o homem que deveria saber quanto vinho tinha, e ele não tinha ideia de quanto vinho tinha. Nós tínhamos as testemunhas oculares que sabiam que era Jesus, mas ele não estava nem aí para nada. E como uma pessoa que não tem responsabilidade com o trabalho atrapalha uma grande festa? Nós vivemos um reino, e como uma pessoa não comprometida atrapalha todo o trabalho. E quando a provisão vem, ela ainda critica. Mas devia ter feito assim. Mas por que então deixou o melhor para o final? Deveria ter feito logo assim desde o começo. Porque afinal, sempre foi feito assim. E por quê? E provavelmente essa mesma pessoa perguntou, e por que nesses vasos de pedra vocês colocaram vinho? Deveria ter colocado em garrafa. Não está escrito na Bíblia, mas eu me permito essa liberdade. Feito isso, pouco depois o texto bíblico nos diz, Jesus, ele se retira. E esse é o grande sinal. E o grande sinal nós podemos entender. Nós vimos o sinal na última aula em que eu dei mensagem também sobre os milagres do Evangelho de João, em que Jesus, ele converte um cego de nascença. E existe o sinal. A conversão daquele cego foi o grande sinal. Aqui nós vemos que Jesus, ele é o Cristo, e que o Cristo é Deus, porque ele consegue converter água insípida.
em vinho saboroso. O que a humanidade tenta fazer desde o começo do mundo, transformar ferro em ouro, Jesus poderia fazer. Jesus fez com a água. Ele é o Senhor sobre todos os elementos, e onde Ele quiser, sem fazer show, sem fazer estardalhaço, Ele pode transformar lama em material de cura. Ele pode transformar água em vinho. Ele pode dar sabor a vidas insonsas. Ele usa um elemento de uma tradição que eles achavam que era pura. E ele mostra, olha, das tradições que vocês acham que é correto, eu posso fazer bebida alcoólica. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A tradição do homem deprime essa humanidade. E o que Jesus faz? Jesus faz bebida com ela. E muitas igrejas e muitas denominações fazem bebida, e fazem comida, e fazem balada com a palavra, com as tradições. A tradição, ela não salva, a palavra do Senhor sim. O Cristo que estava naquela festa salva. É interessante olhar. A crítica do mestre era muito própria. Porque quando eu quero receber bem uma pessoa, eu faço o melhor para ela. Eu recebo ela muito bem. Depois a gente vê o que tem, o que dá para fazer por ela. Mas eu quero que ela se sinta bem, eu faço o melhor. E os judeus, eles tinham sido dado um grande presente, que era a lei do Senhor. E a crítica daquele mestre é muito boa. Primeiro as pessoas geralmente dão o primeiro melhor. Depois depois que as pessoas já se sentem bem, ela dá o resto, dá o de menor qualidade. Nós vemos que na palavra e no reino do Senhor aconteceu justamente o contrário. E é uma grande demonstração. Deus transformou as tradições judaicas, que elas não tinham sabor, que elas tentavam limpar mãos e pés, em algo vivo, em algo cheio de sabor, em algo cheio de cor. E aquele negócio que era enxonxo, que era sem sabor, que era sem efeito, se tornou em algo que você bebe e faz parte do seu próprio corpo. Você não precisa mais se preocupar com as suas mãos e pés. Você bebe a palavra do Senhor. A tradição era a água. Cristo era o vinho. E com isso, nós vemos o último milagre, aliás, o primeiro milagre do Senhor Jesus. Nós tiramos grandes lições disso. E nós podemos ser convidados, e nós somos convidados, a fazer coisas que nós não temos a mínima ideia do porquê nós fazemos. Por que eu tenho que amar o próximo quando o Senhor já me amou e quando eu já sou salvo? Eu não sei. Por que nós nos sacrificamos tanto? Porque ficamos nesse calor horrível. Por que nós fazemos? Nós somos mandados a semear a palavra pelo mundo. Nós não sabemos, nós simplesmente obedecemos porque nós sabemos que assim como aqueles servos que não sabiam por que estavam fazendo o que estavam fazendo e não sabiam às vezes os motivos que eles estavam fazendo, mas que se tornou e repercutiu em glórias, nós fazemos o mesmo pelo nosso Senhor. Quando nós não fazemos, o milagre não acontece. Nós, como congregações, temos sentido o milagre do Senhor Jesus. E os milagres nós podemos contar, não só na nossa própria vida, mas nessa congregação. Por isso, vamos obedecer. Que o sinal de Jesus, que o milagre não seja para gozo próprio, mas seja para repercutir em um sinal de que o reino e o Senhor Jesus está aqui, nessa congregação entre nós. Amém?